As pessoas gritam, correm, dançam, mas continuam com raiva no coração, com pecado escondido, com mágoas não resolvidas, com atitudes sujas. E porque ninguém confronta, porque o barulho distrai, porque a histeria coletiva anula a introspecção. Quando todo mundo está gritando, ninguém está se olhando por dentro. Quando o ambiente é barulhento, o pecado pode se esconder com facilidade, e isso é diabólico. Em muitos lugares, a liderança vive uma crise espiritual silenciosa. Pastores sem oração, sem santidade, sem direção bíblica, mas com microfones na mão e gritos ensaiados nos lábios. Eles comandam o culto como se tudo estivesse sob controle, mas mal conseguem manter a própria casa em pé. E para não perder o respeito da multidão, investem em cenários, investem em movimentos, inventam atos proféticos, palavras de efeito, unções diferentes a cada domingo, porque sabem que o povo não quer ouvir sobre cruz, quer ver coisa acontecendo. E quanto mais longe da cruz, mais barulho precisa ser feito para manter a aparência de que Deus ainda está presente. O barulho, nesses casos, é como fumaça para cobrir um incêndio de pecado que ninguém quer apagar. É mais fácil gritar do que perdoar. É mais fácil rodar do que confessar. É mais fácil se emocionar do que se arrepender. E isso é o que muitas igrejas barulhentas estão fazendo, criando uma rotina espiritual baseada em movimentação superficial, sem nenhuma transformação interior. É como diz em Ezequiel, capítulo 33, verso 31. Com a boca mostram muito amor, mas o coração busca o lucro. Ou seja, parecem espirituais, mas suas motivações são outras. Estão em cima do altar, mas pensando em si mesmos, não na glória de Deus. O problema é que esse tipo de culto forma cristãos que têm vergonha do silêncio, gente que só sabe se sentir perto de Deus quando o ambiente está em euforia, e isso é um vício espiritual. É uma dependência emocional que mata o relacionamento verdadeiro com o Senhor. Porque a santidade não nasce na agitação, nasce no secreto, nasce na confissão, nasce no quebrantamento. Mas tudo isso desaparece quando a igreja vira um lugar onde o silêncio é visto como fraqueza e o grito como medida de fé. Isso está totalmente contrário à Bíblia. Quando o profeta Elias buscava a voz de Deus, ela não veio no fogo, nem no terremoto, nem no vento forte, mas num sussurro suave. As igrejas que escondem a falta de santidade por trás do barulho também protegem sistemas inteiros de desvio. Pastores adúlteros são blindados por líderes que usam o fogo do culto para abafar os escândalos. Membros problemáticos são exaltados como exemplos, desde que mantenham a atmosfera acesa. Tudo vira uma rede de cumplicidade, onde o importante não é quem você é, mas o quanto você aparenta estar no fogo. E essa cultura do fingimento gera doenças espirituais graves, gera cristãos com dupla vida, líderes feridos e uma geração inteira viciada em sentir Deus, mas incapaz de andar com Ele. Quando a santidade desaparece, o barulho vira muleta, mas essa muleta espiritual não cura. Ela só prolonga a ilusão. A igreja continua em movimento, mas não sai do lugar. Ela faz muito, mas vive pouco. Ela roda, pula, canta, mas não frutifica. E Deus não se impressiona com performance. Ele olha o coração. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 1, Jesus diz a uma igreja: "Tens nome de que vives, mas estás morta." Isso se encaixa perfeitamente com muitas igrejas barulhentas de hoje. Elas têm nome, têm agenda cheia, têm seguidores, mas espiritualmente estão mortas. E o barulho é o único som que as impede de ouvir o próprio diagnóstico. Se você ainda está comigo até aqui, é porque o Espírito Santo está te chamando para refletir, para parar de correr atrás de emoções vazias e voltar à essência da fé, voltar ao altar, voltar à palavra, voltar ao arrependimento. Esse canal foi criado para isso, para tirar o povo de Deus da distração e trazer de volta para a verdade. Se você está sentindo que essa mensagem está falando diretamente com você,
Então se inscreva agora. Mas faça isso não como um clique qualquer, mas como um ato de compromisso com a verdade. Porque aqui não temos gritos vazios, temos palavra viva. E a verdade, quando entra, transforma tudo. Se você permaneceu comigo até aqui, é porque algo dentro de você está despertando. Uma luz acendeu. Talvez uma dúvida antiga, talvez uma inquietação que você nunca teve coragem de colocar em palavras. Mas agora chegou o momento que muitos esperaram, o momento de revelar quais são as igrejas, quais são os movimentos e quais são os sistemas religiosos que estão espalhando esse modelo de culto barulhento, ruidoso e falso, que tem aparência de espiritualidade, mas esconde uma estrutura que Deus nunca aprovou. Não. Estamos falando de nomes por ódio, julgamento ou vaidade, mas por zelo pela verdade e responsabilidade com a tua alma. Porque se ninguém falar, o engano continua vencendo em silêncio. Você precisa entender que existem igrejas que não nasceram do Evangelho, nasceram do mercado da fé. Elas foram fundadas com estratégias empresariais, com metas de crescimento, com planos de impacto emocional, e não com base na pregação da cruz. E essas igrejas, infelizmente, aprenderam que o grito gera resposta, que a emoção gera multidão, que o teatro no altar gera ibope. E é assim que elas mantêm suas estruturas, com campanhas barulhentas, com rituais emocionais, com atos públicos de poder que na maioria das vezes não tem respaldo bíblico algum. E você, fiel que está assistindo a isso toda semana, precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Vamos citar com clareza. A Igreja Universal do Reino de Deus é um exemplo clássico, uma instituição que usa o nome de Deus para promover campanhas milionárias, onde o culto gira em torno de sacrifícios financeiros, correntes de oração, forçadas e manifestações induzidas no palco. Gritaria, expulsão de demônios transmitida como espetáculo, líderes que mandam fiéis repetirem frases como se estivessem sob hipnose, e tudo isso apresentado como fé viva. Mas a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo, não pela pressão psicológica, não pelo teatro. Outro exemplo é a Igreja Mundial do Poder de Deus, onde o líder virou o centro da fé dos membros. Ali as campanhas de cura, os gritos de poder e as operações do Espírito são exibidas como provas de que Deus está presente. Mas quando você olha com calma, percebe que há uma ausência gigantesca de ensino bíblico, pouca ou nenhuma exortação ao arrependimento, pouca pregação sobre santidade. O foco está nos milagres, no mover, no espetáculo. Isso gera fiéis carentes de conhecimento, presos ao momento, dependentes do ambiente. Isso não é fé. Isso é dependência emocional mascarada de culto. A Igreja Internacional da Graça também promove uma cultura de culto centrada em rituais barulhentos. O culto é repleto de orações repetitivas, frases de impacto, campanhas semanais e uma atmosfera onde a Bíblia é citada apenas para legitimar ações planejadas. Há pouca reflexão sobre pecado, pouco confronto sobre vida com Deus, quase nenhum ensino sólido sobre o caráter de Cristo. Os cultos são agitados, cheios de estímulos visuais e auditivos, mas vazios de confrontação espiritual. O povo grita, mas não muda. Louva alto, mas não obedece. Isso é trágico, e é disso que você precisa fugir. O Ministério Mudança de Vida e o Ministério Voz da Verdade, apesar de diferentes em estrutura, também reproduzem modelos de culto onde o emocionalismo está acima da doutrina. Pregações que parecem discursos motivacionais, louvores que viram shows, músicas que exaltam o homem e não o cordeiro, e os fiéis. Muitas vezes sinceros, sedentos, em busca de Deus, mas sendo alimentados com um modelo que não produz frutos. As manifestações são constantes, os gritos são fortes, o ambiente é poderoso, mas o resultado é raso. E como diz em Mateus, capítulo 7, verso 16, pelos frutos os conhecereis.
É muito importante que você entenda isso. Nem todos os membros dessas igrejas estão perdidos. A gente sincera, gente com coração quebrantado, gente que ama a Deus de verdade. Mas o sistema doutrinário e espiritual que governa esses ambientes é profundamente danoso, porque prende a alma na euforia e a afasta da verdade. Cria uma realidade paralela, onde tudo parece fervor, mas quase nada é santidade, onde tudo parece poder, mas quase nada é arrependimento. E por mais difícil que seja reconhecer isso, o silêncio pode ser mais perigoso do que o erro. Por isso, esse vídeo existe. Para romper o silêncio, você precisa ter coragem de discernir, de parar e analisar. O culto que você frequenta te ensina a viver para Deus ou só a sentir Deus no domingo? O altar da sua igreja é lugar de cruz ou lugar de palmas? O púlpito do seu pastor confronta seus pecados ou só reforça suas emoções? Porque essas perguntas vão determinar se você está sendo alimentado com a verdade ou iludido com som alto. O Espírito Santo nunca fez culto para entreter. Ele faz culto para transformar. Ele não precisa de produção, ele precisa de espaço. Mas igrejas barulhentas tiraram esse espaço. O Espírito está do lado de fora e o som está estourando do lado de dentro. E agora, diante de tudo isso, o que você vai fazer com essa verdade? Vai ignorar? Vai justificar? Vai seguir como se não fosse com você? Ou vai encarar com sinceridade, com temor, com humildade? Porque a palavra diz que o caminho da vida eterna é estreito, não é barulhento, não é confortável, é estreito. E só entra quem tem disposição para deixar o sistema do engano para trás. O culto verdadeiro não precisa de aplauso, precisa de joelhos no chão, precisa de confissão, de reverência, de verdade. Se a igreja que você frequenta te afasta disso, ela está te afastando de Deus. E isso precisa ser dito com clareza, com coragem e com urgência. Se esse vídeo está fazendo você enxergar algo que antes você não via, se está abrindo seus olhos para uma realidade dura, mas necessária, eu quero que você comente agora. Escreva com sinceridade. Eu preciso sair do engano. Sua voz aqui nos comentários é parte de um despertamento espiritual. É um passo de coragem contra um sistema que há anos tem sufocado o verdadeiro evangelho com aplausos, palcos e performance. Agora, precisamos tocar em uma parte sensível, mas extremamente necessária, porque depois de tudo que foi exposto, pode surgir a dúvida. Mas então todo culto fervoroso, cheio de emoção, é falso? E a resposta é não. Porque a verdade que poucos têm coragem de dizer é essa. O Espírito Santo, sim, se manifesta com intensidade. Sim, ele pode levar uma pessoa ao choro profundo. Sim, pode fazer alguém cair de joelhos, levantar as mãos, glorificar com fervor, tremer, cantar com força, até mesmo gritar. Desde que seja ele, e quando é ele, não há dúvida, porque a manifestação do Espírito não deixa o ambiente confuso. Ela traz paz, temor e reverência. Ela não exalta o homem, exalta Cristo. Não chama a atenção para a carne, chama para a cruz. O problema nunca foi a emoção. Deus nos criou com emoções. O problema é a manipulação. O problema é quando a emoção vira produto de mercado. Quando ela é forçada, provocada, dirigida por pessoas que entenderam como controlar multidões. Quando o culto é conduzido para gerar reações e não para revelar a glória de Deus, isso é perigoso. É como tentar acender um fogo sem lenha. Vai queimar por um instante, mas logo se apaga. O Espírito Santo não é uma emoção isolada, ele é uma pessoa. Ele convence do pecado, ele guia a verdade. E quando ele age, o primeiro sinal não é o corpo se movimentando, é a alma se rendendo. Uma igreja pode sim viver cultos intensos e legítimos. Já houve momentos na história em que avivamentos reais fizeram cidades inteiras tremerem. Pessoas foram quebrantadas, multidões choraram, milhares se converteram. Mas sabe o que todos esses moveres tinham em comum? A santidade, o arrependimento, a centralidade da palavra.
Não era barulho pelo barulho, era som que nascia do quebrantamento. Como está escrito em Salmos, capítulo 51, verso 17. Coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É esse tipo de culto que Deus recebe. Um culto onde há emoção, sim, mas emoção regada com arrependimento verdadeiro. Você consegue sentir a diferença? Um culto legítimo não manipula. Ele não pressiona você a reagir. Ele não coloca uma música ensaiada para empurrar o povo ao choro. Ele não exige que todos gritem para provar que Deus está ali. Pelo contrário, onde o Espírito age, há liberdade. Há espaço para chorar, sim, mas também para silenciar. Há tempo para pular, sim, mas também para meditar. O Espírito Santo não vem causar desordem. Ele não causa constrangimento em quem não reage como os outros. Ele trabalha no íntimo e ele age conforme quer. Como está em João capítulo 3, verso 8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é o Espírito. Infelizmente, muitos estão confundindo gritaria com presença, e por isso rejeitam qualquer igreja que cultue com reverência. Dizem que é fria, sem fogo, parada. Mas será que fogo é sinônimo de barulho? Ou será que o verdadeiro fogo consome o pecado antes de acender o ambiente? O que vemos hoje é muita gente buscando manifestações e desprezando transformação, buscando sinais e ignorando o sinal mais claro que Deus deu, a cruz. E por isso é tão importante aprender a discernir, porque o diabo também pode gerar movimento. Ele pode imitar línguas, provocar arrepios, fazer pessoas se emocionarem, mas ele nunca vai gerar santidade. E é por isso que discernimento se tornou o escudo mais necessário do cristão nos dias de hoje. Tem muita gente sincera adorando com intensidade e Deus está ali. Tem cultos em comunidades simples, onde o povo canta alto, glorifica, ora com fervor e Deus visita. Porque ali há entrega. Ali, a humildade. O problema não é a expressão da fé. O problema é quando essa expressão vira protocolo, padrão, exigência. Quando o culto vira a produção, quando o espírito é forçado a agir conforme a programação, isso é apagar o espírito. Isso é colocar ele como coadjuvante em um roteiro feito por homens. Aí não tem avivamento. Tem atuação. Tem esforço humano, querendo reproduzir o que só pode vir do céu. Você pode e deve adorar com alegria, pode glorificar com voz alta, com intensidade, mas que seja de verdade, que venha da sua história com Deus, que seja fruto da sua caminhada, porque só quem foi perdoado sabe o peso de um aleluia sincero. Só quem saiu do lamaçal do pecado entende o valor de um glória a Deus chorado. E Deus recebe isso. Ele ama quando a adoração nasce de dentro, quando o cântico não é para o público, é para o trono. Como está escrito em Salmos, capítulo 100, verso 2. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Essa é a adoração que toca o céu. Mas cuidado para não se deixar levar por qualquer manifestação. O fato de um ambiente ser barulhento, fervoroso, impactante, não significa que Deus está aprovando tudo ali. O Espírito Santo nunca contradiz a palavra. Ele nunca participa heresia. Ele nunca se manifesta em um lugar onde o pecado é escondido, onde a cruz é omitida, onde a glória vai para o homem. Por isso, você precisa vigiar. Você precisa olhar além da aparência. O que realmente está acontecendo ali? Tem fruto? Tem arrependimento? Tem mudança de vida? Se não tem, então, por mais bonito que pareça, não é o espírito, é só performance espiritual. E agora que você entendeu isso, talvez algo esteja ardendo aí dentro. Talvez você esteja lembrando de cultos onde chorou, mas depois percebeu que não era Deus. Ou talvez esteja reconhecendo que, em alguns momentos, desprezou manifestações sinceras por não entender como o Espírito opera. Isso faz parte do crescimento, e esse é o propósito desse vídeo.
despertar discernimento, libertar da confusão, ensinar a reconhecer o que é de Deus e o que só parece ser. Porque a palavra nos chama a provar os espíritos, como está escrito em 1 João capítulo 4, verso 1. Não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Essa é a responsabilidade de todo cristão verdadeiro. Você não está sozinho. Há milhares de pessoas sinceras como você, presas em sistemas barulhentos, confusas, sedentas pela verdade, mas cercadas por um espetáculo que imita a presença de Deus sem nunca produzir transformação. Esse vídeo foi feito para te alcançar, para te mostrar que ainda existe fé genuína, culto verdadeiro, arrependimento real, e que você pode sair da performance e viver a presença. Que você pode trocar o engano emocional pela santidade do Espírito. Ainda há tempo de voltar para o centro da vontade de Deus. Agora me diga nos comentários: eu não quero mais viver de aparência. Declare isso com sinceridade. Essa frase é um rompimento com a mentira, um grito silencioso de quem escolheu a verdade, mesmo que isso custe mudanças, decisões difíceis e coragem. E se você sentiu que esse vídeo foi uma resposta de Deus para a sua vida, compartilhe com alguém. Não guarde isso só para você. Pode ser que uma alma próxima de você esteja a um passo de mergulhar nesse mesmo engano. E o seu simples gesto de enviar esse conteúdo seja o que vai impedir. Compartilhe, porque essa mensagem precisa ecoar além da sua tela. Que outras vidas despertem, que outros olhos se abram, que outros corações voltem para a essência. Este não é um canal qualquer. Aqui, a verdade da palavra é levada a sério. Aqui não vendemos fogo artificial. Anunciamos o evangelho que purifica, que santifica, que liberta. Que Deus te abençoe com discernimento, coragem e sede de santidade. E que a paz que só vem da verdade inunde sua casa, sua mente e seu coração. A jornada está só começando. Fique firme, porque o céu é para os que perseveram. Você tem sido enganado dentro da igreja e nem percebeu. Te ensinaram que a alma nunca morre, que o inferno existe e é eterno, que falar em línguas estranhas é dom do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz isso mesmo. A verdade é dura. Satanás implantou falsas doutrinas em muitas igrejas. Milhões estão sendo enganados achando que estão na verdade. E se você continuar acreditando nelas, pode estar colocando sua salvação em risco. Neste livro digital, você vai descobrir 30 falsas doutrinas mais perigosas que estão sendo pregadas nas igrejas e como refutá-las com a própria Bíblia. Ao terminar de assistir este vídeo, clique no link fixado nos comentários e tenha acesso a este livro que vai te revelar a verdade sobre as piores falsas doutrinas que estão sendo pregadas por muitas igrejas. Não espere. Lue e descubra verdades esclarecedoras e nunca mais se deixe ser enganado. Cada dia sem esse conhecimento é um dia a mais sendo manipulado espiritualmente.